Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. E mais uma vez aqui, fazendo a meditação do dia hoje. E hoje está lá em Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1 que diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E, olhando eles para em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Glória a Deus. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Só até aqui. Essa palavra é maravilhosa, né? A palavra do Senhor é maravilhosa, toda ela. E o que a palavra hoje do Senhor vem nos dizendo, né? Primeiro que aonde Jesus ia, ele chamava atenção. Os fariseus, os escribas, naquela época era muita disputa de poder e eles ficavam procurando algo para acusar o seu Jesus, para tirar ele, né, de perto deles. Só que o Senhor Jesus é muito perfeito. E com nós hoje também não é diferente, né? No meio de tantas pessoas que fazem as mesmas coisas, não é? Querem fama, querem dinheiro, querem status, querem estar bem, mostrar para a sociedade que elas fazem, acontecem. Quando chega uma pessoa diferente no meio, essa pessoa chama atenção, assim como o Senhor Jesus chamava. Então, e Jesus estava ali tentando mudar, né? Mostrar para eles que o amor, a caridade, a bondade, a benignidade é muito melhor. É o principal de todas as coisas. Porque naquela época, muitos também, o povo seguia o mandamento da lei de Moisés, que sábado não podia trabalhar. Então ninguém fazia nada. Mas o Senhor Jesus, né, estava ensinando que o não poder trabalhar não impede da gente amar, de fazer o bem, né? Então, ele estava ensinando isso, só que para entender como nós hoje também. Então, ele mandou aquele homem que levantasse de onde ele estava dentro da sinagoga ensinando. E é outro ponto, né, que eu quero frisar bem, porque nós precisamos ir na igreja, porque é lá que o Senhor nos ensina, é lá que o Senhor nos exorta, é lá que o Senhor nos enche, nos transforma, não é? E a palavra diz que é quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Ir à igreja, ir aos cultos, conviver com a família cristã, ser humilde, ser amável com todos, né? Isso faz parte, porque ali é uma preparação nossa aqui na Terra, é o Senhor nos preparando para nossa vida lá no céu, né? E muitos pensam que não precisa ir na igreja, precisa sim. O Senhor mostra aqui que o nosso milagre, e muitas vezes a gente ora em casa, a gente jejua em casa, a gente lê palavra em casa, faz propósitos, mas se a gente não for à igreja, né, o milagre não chega às vezes. Alguns milagres, né, não chegam. E o Senhor nos chama atenção para isso.
E eu digo por experiência própria, porque eu já fiz isso. Eu orava em casa, ali em casa, jejuava, fazia propósitos, mas eu não parei de ir ao todo na igreja. Eu faltava 2, 3 cultos. E o Senhor me chamou a atenção justamente nesta palavra. E quando eu passei a obedecer a voz do Senhor e ir todos os cultos sem faltar, o meu milagre chegou. O Senhor começou a trabalhar na minha vida. Porque nós precisamos dele, ser obedientes a ele, não é? E o Senhor Jesus perguntou: se é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Minhas irmãs e meus irmãos, o Senhor estava ali mostrando, né, ensinando, nós temos escolha de fazer bem ou de fazer mal, de salvar a vida ou matar. Salvar ou matar com o quê? Com palavras, com atitudes, com gestos, com o nosso amor, ou com o nosso ódio, com a nossa raiva, com o nosso rancor. Então nós temos escolhas todos os dias de fazer sempre o melhor, né? Porque muitas pessoas às vezes não entendem. Se nós podemos escolher fazer bem ou mal, por que não escolhemos fazer bem? Se nós caminhamos com o nosso Senhor Jesus, nós temos que ser parecidos com Ele. Filho tem característica do pai, do irmão, da mãe. A família tem que ser unida, né? Então, se eu sirvo a Jesus, se eu sou filha de Deus, eu tenho que fazer aquilo que agrada a Ele. Eu tenho que ser parecida com Ele, não é? Nós hoje temos os nossos filhos, a gente olha para um e fala, esse o fulano tem isso ou aquilo que é parecido com o pai. O outro tem aquilo que parece com a mãe, o sorriso às vezes é da mãe, o outro tem o gênio do pai, não é assim? E nós, filhos de Deus, também. Nós temos as características dele, pois nós temos o DNA dele. Ele nos criou. Então, só que nós temos que buscar essa essência, isso de bom lá dentro, não é? Então, olhando para ele em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, ali os corações eram duros, que eles olhavam só para eles mesmos, para as coisas carnais, eles não discerniam o espiritual, eles estavam olhando para o carnal, para o material, para o poder, né? A ganância, tudo falava mais alto do que o espiritual. Eles não paravam para ver que as pessoas precisavam de cura, de libertação, precisavam de paz, de amor, de harmonia, de carinho, de atenção. E o Senhor Jesus vem ensinando isso, mostrando isso, que é tão mais fácil a gente amar quando a pessoa chega, um irmão ou irmã chega perto de nós, ou a gente está vendo que a pessoa precisa de uma palavra de conforto, né? Precisa de um abraço às vezes. Por que a gente não pode dar uma palavra de conforto? Por que a gente não pode dar esse abraço? Um olhar, um sorriso. Muitas das vezes isso muda a vida, o dia de uma pessoa. E isso fica inesquecível para ela. Às vezes a pessoa recebe um sorriso, recebe um abraço e carrega aquilo para a vida toda, de bom na vida dela. Então, o Senhor Jesus, quando aquele homem chegou ao meio da sinagoga, porque quando o Senhor Jesus diz, levanta-te e vem até o meio, ele diz para nós, a gente levantar de nossas casas, da onde a gente está, e ir até a igreja. E quando a gente chega até a igreja, lá ele faz o milagre. Que aí a palavra nos diz que quando ele chegou até o meio, o Senhor Jesus olhou para ele e disse para ele, estende a tua mão. E quando ele estendeu a mão, a palavra nos diz que a mão ficou sã, como a outra. Ele foi curado diante de todos. Quantos de nós temos coisas para ser curadas?
Quantos de nós precisamos ser curados de tantas coisas, mas precisamos estar lá, não é? Porque a comunhão não é nem só em casa, lendo palavra, lendo, jejuando, aliás, orando, não é? Nos consagrando, que precisamos nos consagrar também, andar em santidade, vigiar as conversas, vigiar os pensamentos, as nossas atitudes, né? Olhares, são muita coisa que a gente precisa vigiar. E nem só na igreja. E muitos também vão à igreja, assistem o culto, é bênção, mas quando chega em casa não lê palavra, não oram como tem que orar, não jejuam, então não vigia. Então é um conjunto de coisas. É associado à igreja, ir lá adorar o nosso Senhor, agradecer o que Ele faz por nós, ouvir a palavra, receber a palavra, não é? De mudança, de transformação, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva, que traz salvação para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão em nossa volta, né? E em casa também, vigiar, orar, ler a palavra, meditar, nos entregar, né? Porque a palavra diz, entra para o teu quarto, fecha a tua porta no secreto. Então é no secreto da nossa casa que a gente confessa os nossos pecados, as nossas fraquezas, que a gente pede ajuda, que a gente reconhece que a gente é dependente do Senhor, porque somos nós que precisamos dele, não é? A palavra fala, os humilhados serão exaltados, porque os humilhados é quando a gente se humilha para o Senhor. Muitas pessoas entendem, né? A gente vê muita gente brigar com a outra, discutir e falar, os humilhados, não é esse tipo de humilhação nem de exaltação. O humilhado que a palavra fala é quando a gente se humilha para o Senhor, quando a gente dobra os nossos joelhos, quando dobramos os nossos joelhos e nos humilhamos para o Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo que somos dependentes dEle e que Ele é o Todo-Poderoso, é que só Ele pode nos ajudar, nos transformar, nos curar, porque Ele é o único Deus e Salvador de nossas vidas. E a meditação é essa, então, está lá em Marcos capítulo 3, a partir do verso 1, né? Estou repetindo aí para aqueles que quiserem pegar as suas Bíblias em casa, meditar, que eu creio que o Espírito Santo vai falar ainda mais nos corações de vocês, né? E peço mais uma vez que compartilhem, se inscrevam no canal, dê aí o joinha, o like, para que o canal entenda que o conteúdo é bom, para alcançar mais pessoas. Vamos fazer o ídolo do Senhor? Porque isso não é para mim, é para o nosso Senhor Jesus. Amém? Não custa nada, né? Assistir o vídeo e dar aí um joinha, um comentário se gostou, né? Se vocês querem um outro assunto, uma outra palavra, alguma dúvida, amém? Pode colocar aí que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Eu estou aqui para fazer a vontade do nosso Pai, amém? Fiquem com a paz do Senhor Jesus.